boa noite a todos. Eu quero agradecer a vocês, sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade. É com grande satisfação que eu inicio hoje a apresentação do nosso projeto integrador na Turma de Confeitaria 2026 do Senado Pernambuco. E hoje vai ser o videocast de Doce Essência, que é sobre a confeitaria pernambucana. Esse videocast vai ser transmitido pelo canal de entrevista no YouTube, que revista, na verdade, que é o bem grande do canal, que está aqui nos colaborando conosco, para ser transmitido no canal. E nós vamos colocar o link do canal no YouTube, que você já tem referência se você quiser, e também mandar para outras pessoas que querem assistir ou aprender um pouco mais da nossa confeitaria, tá? O tema do nosso trabalho de hoje é a confeitaria pernambucana, suas influências e a importância dela para a nossa cultura gastronômica. Estamos fazendo aqui hoje também da comunidade da gastronomia pernambucana, que é falar sobre as nossas culturas, como é importante a gente passar isso para outras gerações. Então, esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje também é de comunidade, daquele que é nosso. E nossos alunos aqui vão fazer hoje esse videocast belíssimamente, vão falar, vão conversar um pouquinho e debater sobre esse tema tão legal. Como diz o nosso tema da negociação, realmente é delicioso falar sobre confeitaria, principalmente quando ela é pernambucana. E para ser mediadora, daqui os alunos vamos convidar nossos alunos apresentadores de hoje, que é Lívia e também Cláudia Santos. Fiquem à vontade, agora o pessoal da show aí. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente está apresentando o nosso projeto integrador, que é o projeto final do nosso trabalho de confeitaria, tão importante para cada um de nós que estamos aqui, para que a gente possa repassar para vocês um pouquinho do nosso aprendizado nesse momento. O tema do nosso trabalho de hoje é a confeitaria pernambucana. Vai muito além da produção de doces. Ela representa história, memória afetiva, identidade cultural e também oportunidade de empreendedorismo. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a nossa confeitaria, junto com os nossos alunos que vão representar aqui no palco. E eu queria chamar o Odivaldo Pedro, Maria Alice, Dena Mello, Elaine Rangel, Mário Coelho e Alice Coelho. Bom, e para começar nosso bate-papo, eu queria fazer a primeira pergunta para a Elaine. Eu queria saber quais ingredientes e técnicas você se identifica que marcam a confeitaria pernambucana. Boa noite. Bem, eu achei interessante a questão do glacê mármore, que atualmente muitas pessoas fazem com gordura vegetal, mas antigamente era feito com claras. Mas devido à salmonela, a gente nem sempre pode utilizar, mas temos a opção de usar a clara pasteurizada. Aí a gente também pode continuar na tradicionalidade. E na questão do bolo de rolo também, não enrolar dele, porque a gente pensa assim que só enrolar é muito fácil. Mas quem tem uma mão pesada tem que aprender a ter mais leveza. E eu tinha muita dificuldade nisso. Mas aos pouquinhos a mão foi chegando e o desenrolar foi bem interessante. E no final ele fica belíssimo. Nossa próxima pergunta agora vai ser direcionada para a Dena Mello. No caso do bolo de rolo, como você explicaria a passagem de uma inspiração portuguesa para o formato e recheio que continuam com a identidade pernambucana?
Como essa adaptação foi feita e por quê? Boa noite. É uma história bem interessante. Aliás, né, vamos começar pela minha filhinha aqui, patrimônio cultural e imaterial. Esqueci o resto porque eu estou nervosa. Mas a lei aqui, 13.436, em 2008, meu filho ele é patrimônio desde já nosso, né? E aí foi trazido pelos portugueses, né? Ele era chamado colchão de noiva, era um pão de ló. E aí foi se transformando, né? Porque, obrigatoriamente, eu acredito, porque a gente não tinha muitas amêndoas aqui, né? Para começar pelo recheio, a gente não tinha muitas amêndoas aqui. E aí usamos o que tínhamos, que era a goiaba, né? E até hoje usamos a goiabada como tal. Temos vários outros recheios. Mas aí ele foi se transformando, porque como era um pão de ló, era um bolo mais grosso, e aí a massa foi afinando aos poucos, e hoje em dia está essa iguaria. Nossa, pela lei 13.436, viu? Eu decorei agora, não preciso mais filar. Aí essa delícia, né? Nossa. É uma delícia mesmo. E falando um pouco mais das influências e das origens que a gente tem na confeitaria, a próxima pergunta ela vai para a Alice Dueire. Eu queria saber quais outras influências contribuíram também para a criação da confeitaria pernambucana. Boa noite. A nossa cultura brasileira é uma cultura bastante miscigenada, né? A gente tem misturas de muitas culturas e uma delas, as principais influências para a confeitaria, é principalmente a africana, a portuguesa e a indígena. Então, a gente tem influência tanto aqui no Nordeste, principalmente, de usar ingredientes indígenas e portugueses também, da cultura africana. Está muito atrelada à nossa confeitaria. É isso. Eu só complementando um pouquinho mais sobre a resposta de Alice Dueire, o ciclo da cana-de-açúcar transformou o açúcar em matéria-prima abundante para o surgimento de bolos tradicionais, como Souza Leão. Influência moura, introduziu especiarias marcantes como cravo, canela e erva doce na doceria local. A nossa próxima pergunta vai para Odivaldo Pedro. Do ponto de vista da confeitaria, quais são os maiores desafios técnicos para manter o padrão desses bolos patrimônios? Boa noite. A confeitaria, ela, na verdade, ela se trata de uma ciência exata, onde na confeitaria não existe meio termo, e o grande desafio é manter os padrões, tipo a receita do bolo de noiva, bolo de rolo, bolo de Souza Leão, como uma tradição bem antiga e como hoje, para a nossa sorte, para a nossa vivência, para a nossa cultura aqui em Pernambuco, se torna hoje como patrimônio, e teremos maiores cuidados, maior desafio é levar para o nosso público uma boa receita, uma boa qualidade e um bolo de qualidade, porque afinal de contas se trata de um patrimônio bem requisitado aqui no nosso estado, e é uma coisa que a gente não pode deixar isso cair, que não vai de forma alguma, e levar essa tradição adiante para o nosso público, para o nosso povo, para o nosso estado, para a nossa uma grande satisfação. Aqui em Pernambuco a gente tem diversos patrimônios culturais e a próxima pergunta vai falar um pouquinho sobre isso. Maria Alice, como reconhecimento como patrimônio cultural muda a forma de ensinar, aprender e apresentar os nossos doces? Boa noite. Tem várias coisas que a gente pode usar como patrimônio material de Pernambuco.
Tem vários exemplos, o bolo de noiva, o bolo de rolo e diversas coisas. A gente estava usando o nome, a nossa professora Julie levantou uma pauta dizendo que bolo de noiva com goiabada, com Coca-Cola, teve até caju, teve até ousadias. Ousadia. Que levava queijo do reino na receita. Não é. A gente, Dona Dorinha tá aí para dizer que não é. Que não é. E é o original do original. É sem nada. É só as passas, ameixa, sem Coca-Cola, tá, gente? E tem várias coisas que a gente pode usar como recheios. Tem várias técnicas também de ser feito. E é isso. Maria Soeiro. Como a confeitaria pernambucana contribui para a preservação da identidade cultural e gastronômica do estado de Pernambuco? E qual a importância de manter essa tradição? Como a confeitaria pernambucana contribui para a preservação da identidade cultural e gastronômica do estado de Pernambuco? E qual a importância de manter esta tradição? Boa noite. Boa noite. A confeitaria pernambucana, Bota mais pertinho da boca. ela contribui para Ajuda a calma. Não, A minha? não, eu não, só não fez isso. Não. É, não, a confeitaria pernambucana, senão ela vai o pessoal contribui no consumo dos produtos regionais, que ela serve para a economia do estado e também para ensinar, para não perder A sua essência. a sua essência regional. E a preservação, ela serve para que essa essência, porque a confeitaria regional não perca a sua essência para passar de gerações para gerações. Porque se a gente perder, se a gente não preservar, como é que a gente vai ensinar as futuras gerações? Manter a tradição. Não tem como conservar essa tradição se a gente não preservar. Como assim? Como a nossa professora passou para nós, a gente vai passar para as outras gerações e de geração para geração vai passando. Porque se a gente não passar, vai acabar morrendo. Vai acabar sendo esquecida. Aí como é que, se a gente não passar, se a gente não preservar, como é que as futuras gerações vão lembrar? Não vão nem saber que existiu. Então a gente tem que preservar justamente por isso. Eu vou convidar a professora Julie para ela falar um pouco do açucar, né? Que é hoje um grupo, não é isso? Bota a gente aqui. Venha por roteiro também. Porque você faz parte, né, dessa tradição, dessa forma de preservar. Olá, gente. Vocês estão achando bom que me chamaram aqui? Algumas pessoas aqui sabem, outras não, mas eu conheci a do Açúcar, que é a Associação de Confeiteiros de Pernambuco. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui tem tudo a ver com a nossa associação, né? A nossa associação é responsável pela identidade geográfica, que são as ligeiras de bolos pernambucanos. A identidade geográfica vai ser um selo de qualidade e quem produz esses bolos vai ganhar, fazendo assim a receita conforme está no nosso. Não é estatuto, quando o nome desse. André, inclusive, é secretário lá, não é a pessoa conhecida. André é secretário do nosso também, ele contribui muito lá conosco. Então, nós vamos ter uma série de especificações, né, que ele não foi criado assim de qualquer forma, existiam muitas pesquisas há muito tempo para poder entender, né, o que é esse bolo, o que é o bolo de Deus, o que é o bolo de bolo, o que é o bolo de Suzana. Então, existiam pesquisas de pessoas que trabalhavam há 50 anos, 60 anos, né, pessoas que há muitos anos estão olhando esse legado.
Então, isso que a gente está fazendo aqui é trazendo a nova geração para continuar esse legado. Porque o Marinho falou algo muito interessante. Se a gente não falar, o que é que vai acontecer? Algum dia vão dizer, existe um bolo de noiva, mas ninguém vai dizer que é de Pernambuco, só vai dizer que é bolo de noiva. Isso está acontecendo muito com o bolo de rolo. Então, bolo de rolo, a gente tem que sempre completar a frase, bolo de rolo, Pernambucano. Porque vai chegar um momento que todo mundo vai comer, mas não vai saber de onde veio. Então, a associação, ela vem trazendo isso de maneira muito forte, né? Para poder preservar esse legado da nossa cultura. Que eu digo que, não é que eu sou pernambucana não, mas é uma das confeitarias mais velhas que existe no Brasil, é Pernambuco. Porque são bolos gostosos, bonitos, nossa figura, o lembrar. Então, são bolos realmente afetivos também, né? Quando a gente fala de bolos de Pernambuco, a gente só não fala da gente comer o bolo, a gente fala de contar uma história. Então, quando você faz um bolo de noiva no casamento, que aqui tem a tradição de comer um ano depois, isso só acontece aqui, inclusive as pessoas dos estados acham super esquisito, né? Pessoal, gente que já viu o bolo por um ano, fica ruim, não. Fica não, porque ele está novinho, é conservado. E tem casais que comem até com cheio. Então, assim, é algo muito nosso, né? Eu olhando também, tá? Eu olhando o bolo de noiva, para quem não conhece, leva esse legado aí há muitos anos, né? Muito conhecida para levantar do olho mais. Quando eu vou embora, eu saí das molduras e confeiteiras que são encarregadas do nosso estado. Trabalha com bolo para esse valor, inclusive, né? E veio também contribuir com os alunos, batendo papo, explicar um pouquinho, né, sobre tudo isso. Então, muito obrigado pela sua presença, tá? E que vocês possam, assim, levar isso para a vida de vocês. E o que está acontecendo aqui também, vocês poderem falar. E sempre lembrar, quando vender um bolo no Pernambuco, não esqueça de dizer que é Pernambuco. Isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade. E falando um pouquinho dessa importância da gente falar sobre isso, de manter as tradições, eu mesmo não sabia que a gente guardava o topo do bolo de noiva e se guardava para comer depois de um ano. Então, assim, é uma tradição que tem aqui em Pernambuco e que é importante a gente falar, porque realmente era algo que passava despercebido e que eu mesmo, acho que talvez a minha geração também poderia perder um pouco isso. Voltando um pouquinho para o nosso bate-papo e falando um pouquinho sobre a origem, eu queria perguntar a Dena Mello sobre o bolo Souza Leão. O que de fato dele está ligado a uma família no engenho? Ele foi criado no engenho São Bartolomeu, né? E foi comido, deliciado pelo imperador Dom Pedro II e sua imperatriz, Teresa Cristina, né? Em 1858. Olha como eu estou história, tá? Tá sabida. Se não me estudar, né? Orgulho de Júlia. Teu orgulho. Aí, ele foi criado pela família Souza Leão, assim como diz o nome, e foi mantida a tradição, a receita com essa família até tempos atrás, né? E aí, eu acho que passou de geração e aí foi passando pra gente, né? Mas foi criada lá com ingredientes da fazenda, né? Com a maçapuba, ovos, leite de coco, e é um bolo pernambucaníssimo, né? Porque não veio de outras origens, não, foi daqui mesmo, foi criado aqui, e aqui está e ficou e ficará. Muito gostoso. Nossa próxima pergunta agora vai para Alice Duê. Me conte quais ingredientes representam bem a confeitaria pernambucana e por quê? Como o Dena falou, acho que o principal ingrediente que representa bem a nossa confeitaria pernambucana é a maçapuba, que é massa de mandioca, que antigamente não tinha farinha, então era muito usado a massa de mandioca. Que a gente tem, por exemplo, o bolo Souza Leão, que é patrimônio nosso, cultural nosso, pernambucano, a goiabada, usada para o nosso bolo de rolo, e o coco, leite de coco, mas o coco usado para fazer a nossa cocada, né? Acho que esses três ingredientes são bem característicos, principalmente do Nordeste de Pernambuco, e é essencial na nossa culinária, na nossa confeitaria. A resposta da amiga aqui do lado,
um ingrediente também que é muito importante aqui em Pernambuco, foi a cana-de-açúcar. E o Pernambuco ele foi um dos estados que mais exportou cana-de-açúcar. Então era um dos ingredientes muito importantes também nessa época. Essa pergunta para o Divaldo. Para você, a confeitaria tradicional é mais sobre reproduzir exatamente ou sobre manter o espírito e permitir adaptações? A confeitaria, eu acho que a confeitaria em si não é só ser um confeiteiro. É, finalmente, essencialmente, ter amor para aquilo que faz, né? Você ter amor para aquilo que você faz, preservar, conduzir o que você escolheu para ser confeiteiro, né? O que leva a confeitaria, e manter essa tradição, levar para o seu público um bolo de qualidade, representar o seu público também, o seu papel como confeiteiro, você se interessou para ser um confeiteiro, como foi que você se baseou, como foi que você chegou a ser um confeiteiro. Tudo isso leva a pessoa a ter um amor pelo aquilo que você escolheu, pelo aquilo que você vai levar para o seu público, para o Estado, vai servir para sempre. É um legado seu que vai ficar entre geração e geração, e aí, com a finalidade de sempre preservar como patrimônio. E se você escolheu a ser um confeiteiro, faça tudo com amor, para o seu público gostar daquilo que você está fazendo, daquilo que você está soltando para o Estado, para o mundo, seja lá o que for, de bom e de qualidade para todo o Estado de Pernambuco, a família, os clientes, e assim seja levada em consideração a confeitaria e só. Elaine Rangel. No bolo de noiva pernambucano, o que diferencia esse bolo dos demais usados em casamento? Bem, na minha concepção, é a partir da massa. Porque a massa ela é mais escura, leva fruta cristalizada, uva passas, o vinho, que é bom para tudo, inclusive no bolo juntou uma coisa boa com outra coisa boa, ficou uma beleza. E por usar o vinho, que o vinho aí a gente pode botar ele para ficar maturando as frutas. Quanto mais tempo ela fica maturando ali, melhor vai ser os aromas, o sabor do seu bolo, porque vai ficar soltando tudo ali, né? E a durabilidade. Até porque, desculpa que eu estou errando, até porque o vinho, ele também serve como conservante. Então, eu tenho fruta cristalizada lá em casa, marinando no vinho, já vai fazer um mês. Então, quando eu for fazer a massa, aquele bolo vai estar muito mais aromatizado, muito mais saboroso, a durabilidade muito maior, também devido ao armazenamento, porque também a gente não pode armazenar o bolo de qualquer forma, porque não vai dar certo. Aí é isso aí, cada vez que ele ficar maturando nas frutas cristalizadas, vai ficar mais gostoso, mais aromatizado, com uma durabilidade bem maior e fica uma gostosura só. Fora que é o nosso patrimônio do estado da gastronomia, de Pernambuco. Desde 2000. Agora eu vou fazer uma pergunta para Maria Alice. A gente sabe que existem diversos desafios enfrentados por nós, confeiteiros e empreendedores. Para você, quais são os principais desafios enfrentados pelos empreendedores da confeitaria em Pernambuco, especialmente diante das novas tendências de consumo? Principalmente falando eu vou falar de mim, tá? Empreendedora Maria Alice, que empreende com meu marido ali, Cantinho Chef Alex. Quando a gente quer trabalhar com produtos de qualidade, é difícil encontrar esses materiais com os preços que a gente possa repassar para o nosso cliente. Como no caso do bolo de rolo, todo mundo sabe aqui que o bolo de rolo é um negócio muito, muito caro. Então, achar produtos de qualidade para não sair da qualidade do bolo de noiva, para não sair da qualidade nem do padrão. É isso que está a ficha técnica.
A gente procura diversos sabores para diversos materiais para tentar um genérico ou um similar a esse, para colocar em algum lugar que caiba ele, esse sabor que tem que sair um bolo de noiva. Eu falo por mim, não dá para alterar nada, não altera nada. Porque é isso mesmo que a gente fala quando se coloca um goiabada, uma Coca-Cola, um queijo do reino, tentando inovar. Mas não, isso já sai do pernambucano. Aí já é gourmetizado e não é de Pernambuco. E falando de outro sabor também, de bolo de noiva, também a gente pode imitar o bolo de rolo quando se fala de outros sabores, que aí já sai do padrão, do tradicional. Coco, café. A gente sabe que o bolo de rolo é só o de goiabada. Já é gourmetizado quando se entra no sabor, outros sabores. Mas aí a gente já sabe que aí o padrão é esse, da casa é esse. E não sai, não dá para sair da ficha técnica com isso. E os custos também caem quando vai colocar outro sabor, outro ingrediente. Já sai do padrão, a gente sabe que o padrão é esse. É isso. Obrigada. Nossa próxima pergunta vai para Alice Dueiro. Se você pudesse propor uma versão contemporânea de um desses doces, qual proposta você apresentaria? Bem, uma proposta que eu apresentaria, misturando confeitaria pernambucana com um ingrediente, uma receita nossa, a confeitaria contemporânea e uma receita nossa, na verdade, pernambucana, seria um cheesecake de cartola. A base seria feita como é feito do cheesecake tradicional, com cream cheese, e por cima fritar as bananas, colocar no topo do cheesecake um pouco de mel e alguns cubos de queijo coalho. Essa é a minha ideia. Inclusive, quando a gente estava tendo aula ainda com a Vanessa, eu e meu grupo, a gente fez um brigadeiro e a gente colocou mel de engenho no brigadeiro, fez uma base com mel de engenho e colocou umas lascas de queijo coalho. Ficou muito gostoso também. Ficou bom. É isso. E para finalizar, a última pergunta vai para Maria Soeiro. De que forma os confeiteiros podem inovar sem perder a essência das receitas e dos sabores típicos pernambucanos? Os confeiteiros podem inovar com novas técnicas e novos formatos, com novas... Ai, meu Deus, estou nervosa, desculpa, gente. A gente estuda tanto, quando chega aqui a gente fica super nervosa. Com novas técnicas, sem perder a essência do tradicional. Pode acrescentar novos pratos individuais, né? Novas texturas, mas sem perder o sabor, para atrair novos públicos, porque tem muito público hoje em dia que eles têm a dificuldade com textura. Você pode criar uma textura do mesmo sabor para atrair esses públicos, mas sem perder a essência. É isso. E agora a gente queria saber se alguém da plateia tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa para a gente no palco. Agradeceu, tá daqui. Alguém? É Ângela. Dona Ana é Ângela. Boa noite. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Ana Lúcia. Eu tenho o prazer de fazer parte da família Senac,
ter aprendido com a professora Júlia e com a professora Vanessa, para mim é uma honra, viu? E agora vou seguir a você, Ângela, para a pergunta. Ai, fico nervosa não. Oi, gente, boa noite. Muito bonito. Parabenizo todos vocês, os profissionais aqui também na área. Mas, assim, só uma perguntinha. Como é que vocês estão se sentindo, essa adrenalina, essa realização? Me desculpe pela expressão, porque eu chamo todo mundo assim, as minhas heroes, são minhas amigas, né? E por elas também tenho incentivado, né? Ter vindo para fazer esse curso aqui também, apesar que eu conheço também o Senado. Mas como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Muito lindo, vocês estão de parabéns, mas eu quero a resposta de vocês. Respondendo a pergunta, né? Eu estou me sentindo super bem. Respondeu as minhas expectativas, porque tanto Vanessa, quanto Júlia, quanto Alice, quanto Sandra, elas viram as minhas reclamações logo no começo, porque quer aprender a fazer bolo, porque não sei o quê. E respondeu minhas expectativas. Eu já estou fazendo bolo, minha filha. Eu estou muito agradecida a todas as duas. Estou muito agradecida mesmo. Né? A organização do Senai é muito boa. Ainda tem um queijo ali, assim. Fica lá próximo. Mas eu estou maravilhada. Eu gosto muito da adrenalina aqui. Tá? Gente, a adrenalina realmente é grande, mas a satisfação, ela é enorme. Porque eu tenho certeza que cada uma de nós aqui veio e conseguiu conquistar o seu objetivo, porque não é fácil, mas eu tenho certeza que cada uma tirou aquela sua dúvidazinha que estava lá escondidinha, que conseguiu ultrapassar aquele passo que estava lá guardadinho e ficava com receio. E a gente, graças a Deus, encontrou as professoras, Vanessa, quanto Juliana, e uma das coordenadoras, que é a Alice, que fez muito assim, vamos dizer, aquela ponto-chave, que quando, com certeza, a gente estava precisando, a gente recorreu a ela também para dar uma conversinha ali no pé do ouvido. Então, eu tenho certeza que todas estamos gratificadas. Sou ele Assim, gente, a adrenalina aqui em cima olha, a gente sai perfeitamente, mas quando a gente chega aqui, a gente parece tirar um branco na cabeça. Mas eu quero agradecer muito, primeiramente, a Vanessa, que não me deixou desistir, que pegou na minha mão toda vez que eu desistia, que eu pensava em desistir, que me deu coragem e me disse, um dia ela me disse assim, olha, isso é coisa da tua cabeça, tu é capaz de fazer o que você quiser. Por causa dela, eu sou muito grata. Também grata a Júlia, porque Júlia é aquela mãezona que deixa a gente vestir no meu que a gente está fazendo. Mas aquela mãezona massa. Muito obrigada, Júlia, também. Alice, você também é muito massa. Eu agradeço muito a vocês três. Muito obrigada. Eu só vou complementar aqui um pouquinho que cada uma falou, mas eu queria agradecer principalmente a Vanessa e a Júlia. Acredito que todo mundo entrou no curso com um objetivo, com uma meta, e a gente aprendeu, eu aprendi muito, um pouco com todo mundo, todos os dias ali de segunda a sexta, com todo mundo eu aprendi, e eu achei Vanessa, ela várias vezes já impulsionou e mostrou que eu era capaz de fazer, muitas vezes eu me questionar e ela chegar no canto e mostrar o quão capaz eu era de fazer aquilo. E Júlia também, uma outra professora com toda a paciência dela, às vezes. E só quero agradecer a turma e todo o conhecimento aprendido com cada um também.
fácil foi desacelerar. E a monitoria me chamava até de falar com a Catrina, não sei muito bem por quê. Mas eu desacelerei, porque eu sou uma pessoa muito elétrica. E a confeitaria em si, ela me trouxe calmaria, dedicação e foco. Porque é um negócio que eu posso estar fazendo milhões de coisas. Pode ser muito estressante, mas quando eu chego em alguma questão da confeitaria em si, aquilo ali pode cair no mundo. Mas eu estou ali tranquila, realizada e conseguindo fazer o que eu queria, que era buscar conhecimento, técnicas novas. Aprendi com ambas as partes, aprendi a técnica de uma maneira com uma mais delicada, com uma maneira com outra delicada também, mais Pesando. isso, com mais destreza junto com França. Então eu adquiri calma e paciência. Muita paciência e muita delicadeza. E para finalizar, como eu queria dizer para as meninas, não saiam do tradicional, porque o tradicional é nosso. O bolo de noiva é vinho, é massa, é muito gostoso. Misturado com a outra coisa que no caso foi a massa, ficou mais gostoso ainda. O de bolo é a nossa goiabada. Pode ter milhões de sabores. Podemos fazer, claro que somos empreendedores. Se os nossos clientes quiserem, a gente faz. Mas o tradicional é goiabada. Temos o nosso Souza Leão, que eu achei interessantíssimo. A maneira de ser feita, de colocar a manteiga na água, e quando ele fica em ponto de fio junto com açúcar. A questão de coar, né, Júlia? De coar várias vezes, que aquilo ali, a minha paciência foi realmente testada. Ela fez, tem que ser várias vezes, ela não, é a minha florzinha. Vamos lá, porque a gente quer o que do Souza Leão? Violeta, cremosidade. E quando a gente não pula etapas, realmente dá certo. E fica de uma delicadeza sublime. Então, se tiver de fazer de outras maneiras, com o cliente a gente faz. Mas eu concluo, o tradicional é isso. Se você fizer um tradicional, a gente vai fazer exatamente como ele tem que ser. Então, continue fazendo sempre o tradicional, porque eu farei. Amiga. Primeiramente, a Deus, porque se não fosse ele, não estaria aqui. Não teria tempo de me conhecer. Tantas pessoas maravilhosas assim, porque eu quero levar. Quero continuar levando todo mundo, né, Lucinha? Né, Lucinha? Quero levar a Lucinha comigo na minha bolsa. Primeiramente, a Deus, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui, não teria conseguido chegar aqui esses 3 meses que foram comigo. E muito sacrificando. E eu quero agradecer a Vanessa por toda a calmaria que ela me deu para conselho, né, Vanessa? Aprendi muito. Os feedbacks. Os feedbacks. Puxa de orelha, né, Vanessa? Deixa abaixo. E a Júlia, por toda a paciência. Júlia, está tudo dominado. E Vanessa? Ajuda a igreja. Ajuda a igreja. Vocês não Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer a professora Vanessa. Valeu. Valeu. Alice. A Alice eu tomei muito bem, ela passei na carrocinha, a minha eu não dava pra pensar que aí nessa coordenadora. Mas infelizmente ele optou que eu vim nadando. Mas foi legal. E eu quero deixar aqui para a nossa turma que nosso grupo, a nossa amizade, não fique só aqui, entendeu? Para mim foi uma satisfação enorme fazer um curso aqui no Senac, conhecer essa turma super 10. Eu sempre tenho falado no grupo da turma 10. Cuida para cuidar. Cuida para cuidar. Quatro está finalizando aqui o curso de confeitaria, mas a gente está se programando para se encontrar em uma ocasião especial que é comendo, né? Saboreando. Então,
Só saudade. Esse é o nosso padeiro! Pronto, Ana. Deixa eu fazer uma pergunta. A Andréia vai fazer uma pergunta. Na realidade, não vai ser nem mais uma pergunta. Porque como é teu nome? A Furacão 2000. Você, na realidade, respondeu ao que eu ia perguntar. Né? Que a minha pergunta era: vocês que estão finalizando agora, né, esse curso de confeitaria, esse projeto final, poderia ser qualquer representação de qualquer bolo. Mas aí vem justamente quais bolos? Os 3 bolos que estamos à frente, é nosso, minha gente. É nosso, patrimônio conquistado nosso, patrimônio material de Pernambuco. É orgulho de bater no peito e dizer assim: sou confeiteira, faço bolo tradicional. Quais? Bolo de noiva, Souza Leão. Mesmo que você venha com a inovação, mesmo que você faça aí gourmetizado, mas é fazer o que você falou. Eu faço o tradicional, porque eu fui lá no Senac e aprendi com a professora Júlia, aprendi com a professora Vanessa que a base é essa. O básico eu faço. O gourmetizado também faço. Mas vem de verdade, minha gente, esse palco com vocês aí em cima, representando algo que alguém lá atrás estudou, pesquisou, e estamos aí em busca para isso. Nós estamos de verdade, minha gente, em busca à frente da Associação Açúcar, sabe, para fazer levantar cada vez mais esses 3 bolos dentro do nosso Pernambuco e fora de Pernambuco. Porque não adianta só ficar aqui, não adianta só guardar para a gente, é o que ele falou, para passar de geração em geração. Eu só tenho que agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui perto de vocês, aprender com vocês, e parabéns a vocês que vão, com certeza, igual a Furacão, Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Vanessa não. Minha florzinha. Ainda bem. Boa noite. Qual foi a receita pernambucana mais desafiadora que vocês fizeram assim na cozinha, na parte da confeitaria? Algo assim que vocês olharam uma para outra assim e disseram: agora, sentei na graxa. Então, mas uma mais desafiadora assim que fez vocês caducar. Aí você conta a sua. E aí fiz, deu certo, foi uma delícia e tal, mas foi bom de novo. Mas desafiador também, não fica atrás de nenhum dos 3 não, porque todos os 3 têm etapas e não são etapas qualquer. Né? Tipo, o peneirar, que lá me falou do Souza Leão, mas você só peneirar. Eu aguento ficar peneirando várias vezes, a mesma coisa. Mas faz uma diferença enorme. Vai no psicológico também. E o bolo de novo, você está lá. Fazendo massa por massa, recheio por recheio, por uniforme. E não pode dar pontinha quebrada, não pode dar nada. Você não vai rebocar ele depois de mais nada, porque ele é ali, de cara limpa. Né? Bota uma coisinha em cima para enfeitar, mas para mim todos os 3 foi bem desafiador, mas deu certo. Todo mundo? Boa noite. A minha pergunta, eu não sei se vocês vão aceitar assim muito bem, mas eu queria perguntar a vocês: algum de vocês pensou em desistir? Disse assim: por que eu estou aqui? Eu não precisava disso, eu já sou confeiteira, porque realmente eu estou pensando, Jesus, é muita coisa. Eu sei que hoje vocês conseguiram, mas no começo foi difícil, pensaram em desistir, se arrependeram. Agora não, falo no começo, né? Que agora, graças a Deus, vocês estão aí. Mas me diz aí alguma coisa. Boa noite. Eu mesma, Maria sou eu. Assim, eu entrei leiga na confeitaria. Pensei várias vezes em desistir.
Vanessa puxou muito a minha mão, Vanessa foi muito acolhedora comigo. Eu acho que eu só não desisti por causa de Vanessa França. Cadê ela? Porque ela sempre pegou na minha mão e falava assim: mas você não conhece, você não sabe de nada, você só está aprendendo. Um dia você pode ser professora, eu também comecei assim, eu não sabia. Então ela sempre me incentivou, entendeu? Eu pensei várias vezes em desistir, mas a Vanessa pegou muito na minha mão e eu agradeço muito a ela por isso. Deixa eu falar. Mais uma vez, obrigada, Vanessa. Bem, respondendo a sua pergunta, rapaz, estava nervosíssima por falar, mas agora até nervosa. Bem, nunca pensei em desistir, nunca. Porque é uma coisa que eu sempre quis. Então, quando a gente quer muito, aparecem várias coisas para fazer o contrário. E é como eu sempre digo aos meus filhos, inclusive hoje foi uma luta. Como eu digo aos meus filhos, o medo, ele é um cadeado que nos trava. Então, se a gente ficar com medo de fazer tal coisa, como eu estava aqui, eu falei, meu Deus, a gente é maior que eu falo, viu? Aí eu falei, a gente é demais, eu não vou não. Eu não vou arrumar um negócio moído, mas não vou. Aí eu fiz, como é que eu digo para meus filhos que o medo nos trava? E eu corro da situação, então eu estou ensinando uma coisa e estou fazendo outra. Então, nunca eu pensei em desistir. Esse desistir no meu caderno não existe. Eu faço, refaço, se der errado eu tento novamente. E se não tiver como, eu ainda peço ajuda aos e universitários. tento novamente. Não, leva não. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero parabenizar todas, viu? Eu sou fã de todas. É só com a boca. Eu tenho uma perguntinha. Cozinhar é a segunda paixão. Mas assim, eu nunca me vi uma doceira. Eu sempre gostei de fazer bolos, né? E assim, hoje eu estou com 52 anos e sei que no Instagram essas coisas me despertou, né? Que eu vou fazer o curso. Aí eu queria saber de vocês aí. Não que vocês tenham vontade de desistir, mas assim, no começo, porque ele é bem complexo, já deu para sentir. Mas eu digo a Vanessa que todo dia eu me apaixono pela aula. Todo dia eu fico louca de aprender uma coisa nova que eu não tinha nem noção, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, se para vocês sentir como é que eu vou dizer? Eu sinto que eu não consigo, que eu não vou conseguir. Eu acho o curso muito complexo. Para vocês, no dia a dia, isso aí de data, vocês conseguem fazer direitinho? Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Eu acho que estamos aqui agora provando que é possível mesmo que você teve, nós tivemos. Que você está com ele agora, a gente teve no começo, que a gente acredita que agora a gente é capaz de fazer. Esse medo só fica no começo, porque depois que a senhora for vendo o andar e 3 vezes na semana, quando a senhora vier, esse medo passa. A senhora vai sentir prazer de estar aqui. Eu, por mim mesma, não queria sair daqui. Continuar o curso. Em relação a isso, da desistência, é normal, é comum, todo mundo se sentiu, a maioria pelo menos, mas acho que é uma coisa que eu percebi muito, que às vezes no começo da aula eu pegava uma receita, a Júlia e a Vanessa mandavam uma receita no grupo, eu lia e eu achava que eu não ia conseguir fazer aquilo, de tão complexo que era, eu pensava, não vou conseguir fazer isso. Mas na cozinha a gente trabalha muito em equipe, e quando você vê, sempre no final dá certo. A gente está trabalhando em equipe, todo mundo se ajuda e no final sempre dá certo. Por mais caótico que seja o processo ali na cozinha, no final a gente sempre entrega, tira foto e tudo fica lindo, tudo dá certo. E vai dar certo. Então não tiver com medo, pede ajuda, né? Não tiver com medo, pede ajuda. Deixa a Ozzy levar o microfone.
Boa noite, meu povo. Boa noite. Prazer em ver vocês aí, viu? E da frente também, viu? Tô sentindo falta de algumas pessoas. Teve um fluculturista, né? Cadê esses homens, minha gente? Apareça lá, você que tá lavando. Eu sinto falta de alguns rostinhos, mas é muito lindo ver vocês aí, é um sentimento de orgulho. Ver vocês chegando, vocês chegaram, terminou, gente! Acabou! Graças a Deus vocês conseguiram se informar. Eu tenho perguntas, mas eu quero deixar, né, minhas palavras de orgulho de todos, sem exceção. Vocês arrasaram demais, cada um. Eu não poderia me orgulhar mais do que eu estou orgulhosa hoje. Vocês estão de parabéns, viu, minha gente? Eu espero que encontre vocês lá na frente como colegas de trabalho, como consultora do produto de vocês. Eu estou aqui também disponível para fazer isso. Eu realmente espero que vocês alcancem os sonhos de vocês, de todos, né? Quem quer morar fora do país, cantar, como a Alice e tantos outros, né? Conquistem, porque vocês têm muito potencial. E a minha pergunta é, para um grupo específico e para gerais também que estudaram, né? A gente fez uma visita no engenho, né? E qual foi a importância do engenho, dos engenhos aqui de Pernambuco, para a cultura do bolo de Souza Leão? Qual a importância dos engenhos na produção desses bolos regionais e patrimônios e materiais aqui de Pernambuco? A primeira importância na cabeça, acredito que tinha sido o açúcar que veio da cana, a gente tem a produção, né? E aí, complementa, as grandes ideias, né? Veio o bolo, como veio de Portugal, já veio uma ideia lá e foi se lapidando até o que está agora, né? O nosso make de bolo com Dona Glorinha ali, ó, e as flores de tutu, lindas. Mas aí eu acho que todos os ingredientes são base daqui, as frutas cristalizadas, o bom vinho, né? Acho que esse veio de fora. Mas o vinho sempre é bom. Mas eu acho que é isso aí. É os ingredientes da terra mesmo e a paixão que a gente tem por nossa cultura. Porque eu não vejo o povo mais apaixonado pela cultura do pernambucano. E eu amo o meu país. Né? É isso aí. Da Pernambuco para frente. Acabou, né, Cláudia? Não é curso, não. Gente, a gente teve uma visita, como o Vanessa falou, no engenho, que foi uma roda do cacau, onde tivemos a oportunidade de conhecer uma produção nossa, pernambucana. Que é o primeiro cacau, Que é o primeiro cacau pernambucano. Então, quem tiver a oportunidade, vá, porque é muito bom. E é algo que a gente traz nosso, que a gente vai passar também a ter essa produção e colocar esse produto na nossa culinária, nos nossos produtos, e não só ficar dependendo do que vem de fora. Então, quanto mais engenhos, fazendas tiverem aqui, produzirem os nossos produtos, frutas e demais, vai ser excelente para a gente. Vai ser importantíssimo. E nessa rota do cacau, a gente aprendeu que não é impossível, porque a história que ele contou pra gente, a família dele já vinha lá de trás, plantava cacau por plantar, mais de 40 anos. Então ele descobriu que era possível aproveitar o cacau em 2019, quando começou a pandemia. Ele teve que ir para lá e teve que ter uma sabedoria, né? Um estudo. Financeiramente. Uma renda. Aí foi quando ele começou a estudar o cacau, a testar, e hoje em dia está fazendo sucesso. Está começando a fazer sucesso o primeiro chocolate pernambucano.
que está na FENEARTE, tem, às vezes tem na Praça de Boa Viagem também, a mãe dele pode exposição lá também dia de domingo. Então é que a gente vê, a gente acha que nunca é possível descobrir as coisas. É preciso a gente estar no aperreio para a gente poder parar um pouquinho para estudar, para achar que aquilo é possível, porque se não tivesse acontecido a pandemia, se ela seria investir lá no engenho do avô dele, eu acho que não, mas foi preciso acontecer isso para ele ver, ele estudar, e foi maravilhoso para a gente. Foi ótimo. Mas alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Tutu. Dorinha, por favor, dona Dulce. Vai devagar. Vai devagar, dona Dulce. Boa noite. Nossa, parece que eu tenho coração de cada um de vocês aqui. Não é bem uma pergunta. É um incentivo. Porque medo, quem nunca teve aqui? Cozinha é um laboratório. O medo vai bater na sua cozinha quase sempre. Quase que diariamente. Porque o medo você vai sentir, não só da receita dar errado. Ah, tu acha que Dorian, quantos anos de experiência que eu posso dizer, tem uma bagagem muito boa. Será que eu nunca deu errado na massa? Eu dizia, foi que houve. Aí a gente colocou a culpa na manteiga, ver se era validado, na frente do foi que houve, no armazenamento. Então o medo sempre aparece. E na hora, pode faltar o gás, pode faltar a energia, e o medo está ali, gente, em tudo. Então, se o medo chegar na porta da sua cozinha, não, manda entrar e diz, arrasta a cabeça de cima. Não atrapalha. Fica na tua. Obrigada. Não é fácil, né? Mas vai com medo. Quando o chegar agora, seja bem-vindo, já que você insiste, senta aí, me atrapalha. Vai com medo. Não desista. Vai por aí. Como eu digo, né? Bolo de rolo, trabalho com bolo de rolo, não foi eu que escolhi o bolo de rolo, foi eu que escolhi. Então, hoje eu digo, não é sangue que corre toda a minha vida, gente. Eu quero que doer ela também. Obrigada. Bom, agora a gente queria agradecer a todo mundo que veio aqui, que é muito importante para a gente. A gente está encerrando um ciclo muito especial e foi muito importante esse momento de conversa que a gente teve com todo mundo. Muito obrigada à presença de todos vocês. Nós temos um agradecimento em especial. Seriam duas confeiteiras, que no caso só veio uma, que é a Alice, da Dorinha Bolo de Rolos, e Dona Edilma Ávila, que fez um trabalho com a gente bem interessante de uma conversa para falar exatamente sobre essa tradição e que para a gente chegar até aqui foi de uma grandeza imensa. E agradecer também a Alice, Julie e Vanessa mais uma vez. Muito obrigada por todos. Para finalizar, eu queria dizer que a confeitaria pernambucana não é só sobre sabor, não é só sobre um pedaço de bolo. A confeitaria pernambucana ele é um documento combustível que vai ficar registrado para todas as gerações. E que essa confeitaria nunca seja esquecida. E várias gerações continuem passando para as outras gerações. Eles arrasaram. Parabéns, né? Estou muito feliz porque foi um babado isso aqui. A gente saiu, veio pra cá, a voz de Clóvis falou pronto, agora foi um babado, mas deu tudo certo, né? Estou muito feliz de ter concluído. Vocês deram show, parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês, muito feliz. Foi muita correria, né? Mas deu tudo certo.
eles disseram, a gente vai estudar, estudaram mesmo, né? Alguns ficaram nervosos que faz parte, mas estudaram, sabiam o que estavam falando. E isso é muito importante. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês. Os familiares que também vieram, né? Tem um familiar que veio prestigiar, veio o encerramento desse trabalho, um momento tão importante. E agradecer de verdade a todo mundo do coração, agradecer a todo mundo da turma. Não só os que estão aqui, gente, mas o pessoal da turma, não tem pessoal conhecer vocês? Então vocês estão aqui, tudo ó, que turma maravilhosa. Olha para eles, gente, parabéns. Gente, bem, foi arrasada muito, de verdade, né? Foi maravilhoso. Depois vocês vão assistir no canal, vocês falando. Vou dar o link. Mas também como é que foi. Não, vai virar ele. E também agradecer a Dorinha por ter vindo, Dudu também, né? Que foi disponibilizado para estar aqui com a gente. A Alice, nossa coordenadora, que sempre segurando os perrengues da vida, que tem muito, gente. Ao longo do curso é muito trabalho. Se prepara que vocês estão começando agora, certo? A Vanessa não estou assistindo, não. Vanessa, né? Ela sempre dá os caras sempre podem pedir para mim, mas ela agora vai tocar. Você vai ficar com algum PI, eu vou pegar a turma no começo, que ela pega só o começo, né? No meio para lá, tá para Júlia, vamos embora. Gente, os alunos produziram aqui também para vocês, bolo de rolo, depois eles vão distribuir para vocês experimentarem aí, que eles são fechação, viu? E aí fizeram essa mesa linda aqui representando o nosso estado, para agradecer a presença de vocês. Tá? Muito obrigada. E agora tá ok? Vamos. Obrigada. Depois vocês vão vir para cá, a gente vai passar um videozinho para vocês. Desçam estrelas. Dá estrelas, gente, desça no palco um pouquinho. Porque todo mundo disse que não ia falar. Que não ia dar certo. Ia ser um desmaio. Mas a gente viu assim, coisas assim surpreendentes. Eu acho que eu fico muito feliz sempre, porque no final do curso, a gente. Engraçado, quando vocês estão começando, vocês sabem que eu lá eu falo, né, no início, muito tímido, é isso, não sei fazer. Mas chegando no final eu fico pensando, meu Deus, mais uma turma que vai se surpreender, né, no final. Então a gente fica muito feliz, né, com as perspectivas, com as trajetórias, com os medos, com as alegrias, com as tristezas, na verdade. Mas a gente fica muito feliz por ter vocês. Né? A gente sempre diz que quando vocês começam, é uma alegria, e quando vocês estão indo embora, a gente fica um pouco triste e alegre, né, Ju e Vanessa? Porque são companheiros agora de trabalho, são colegas de trabalho. Né? Claro que tem pessoas que ainda vai se aprimorar mais um pouco, já tem gente que já está aí carimbado. Então, assim, mas tudo isso é importante. Essa construção, os desafios, os medos, eu acho que a vida é isso. Né? Se quem não queira viver isso, não viva. Né? Não tenha nascido. Então, eu acho que isso é importante para a gente. E o Senac, assim, a gente que representa Messia e Renata, e o Senac em si, a unidade de gastronomia, a gente fica muito feliz porque sempre é uma oportunidade de aprender com vocês. A gente aprende muito com vocês. Vocês acham que não. Mas, assim, é muito bonito ver esse trabalho, né? Sair um pouco daquilo que a gente sempre via. Né? Eu sou a carrasca, né? De Ju e Vanessa fala sempre, porque eu cobro muito delas isso.
porque é extrair de vocês o que vocês têm de melhor, sabe? E extrair é vocês acreditarem em vocês, porque assim, a gente acredita, né? Se a gente está nesse trabalho é porque a gente acredita em vocês, né? Cada um do seu jeito, a sua forma, o jeito de falar, o jeito de se apresentar, o jeito de construir na cozinha. A gente fala que a cozinha do Senac é diferente da cozinha da nossa casa, né? E aí foi muito bacana ouvir vocês falarem que, mesmo em meio aos perrengues da cozinha, mas dá certo, né? Dá certo. Então, assim, isso é que é importante, tá? Os parabéns para vocês mais uma vez, né? Não vou me demorar muito não. O certificado vocês vão pegar para cá, tá bom? Se vocês poderem entregar a chave. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Eu chamo ela carinhosamente de Julie. Não adianta. Todo mundo fala, é Júlia, eu sei, mas eu chamo de Julie por esse convite de estar aqui, poder transmitir, não só para vocês, mas para outras pessoas, entender o que é confeitaria. Não é só um bolo, não é simplesmente pegar uma batedeira e fazer, ver ali o negocinho rapidinho. Não, existe um estudo. Eu falo muito isso, para quem não me conhece. Me chamo Lissa Di. Eu criei uma emissora de confeitaria e panificação justamente para incentivar, impulsionar e divulgar o trabalho das pessoas. E eu sempre falo que confeitaria ele precisa de um estudo, não é só um bolinho, como as pessoas geralmente falam, faz um bolinho para mim, não é? Confeitaria não é isso. Então, parabéns, não é fácil. Ela falou assim, com 40 anos, eu estou começando a minha emissora com 45, atrás do meu sonho. E é assim, a gente não pode desistir, não é fácil, ninguém diz que é fácil, mas vocês estão de parabéns, foi muito bonito. Quando a Julie convidou, ela falou assim, eu quero fazer algo diferente. Eu disse, meu Deus, como é que é? E vamos lá. E quando foi maravilhoso, vocês estão de parabéns. E nós vamos soltar o link, vou mandar para a Julie e ela vai mandar para todos vocês. Não deixa de curtir, tem que aproveitar também para falar. Curtir, comentar, porque querendo ou não, é o que eu falo muito para as pessoas. Quando eu divulgo, eu não cobro nada, eu não faço nada. A única coisa, que da mesma forma que eu vou ali divulgar, só uma curtida não vai arrancar pedaço de ninguém, isso vai me ajudar. E é isso, para eu poder divulgar as pessoas, eu também preciso que as pessoas me divulguem. E é isso, gente. Queria agradecer, um carinho imenso. Você é maravilhosa. Enfim, gente, parabéns e obrigada, Júlio, mais uma vez. Da minha equipe, eu preciso falar, porque assim, Monique, né? Nalu e Hugo, meus grandes parceiros, isso não estaria acontecendo. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, né? Que a gente teve a ideia, né? Eu e a Alice, Vanessa, da coordenadora, a gente conversando. Aí eu disse, eu tenho uma pessoa que eu acho que ela topa essas coisas. Aí quando eu liguei para ela, vamos fazer uma reunião. Pronto, resolvi isso, meu Deus, graças a Deus. E deu certo. Então, obrigado, de verdade, né? Você ter vindo aqui se disponibilizar. Então, assim, a gente que agradece, viu? De coração. Obrigadão.